Olá, para você que nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda às nossas videoaulas, que sempre são preparadas com muito carinho, de modo especial para você que gosta de história. Eu sou o professor Miguel Aparecido Teodoro e vou estar com você nessa série de videoaulas que tenho disponibilizado aqui, neste nosso canal de história, com temas que envolvem a microhistória, história regional e história local. Nesta série que estamos apresentando, trazemos hoje fatos da história de Guaçuí, uma cidade de 30 mil habitantes que se localiza a sudoeste do estado do Espírito Santo, Brasil. Então fique conosco, não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Olá pessoal! Então aqui estamos de volta para falar para você sobre a história da paróquia de São Miguel Arcanjo de Guaçuí, Espírito Santo. Desejamos que você, após esta videoaula, possa saber como tudo começou, a que santo se fez as primeiras invocações, como se iniciou a devoção a São Miguel Arcanjo, como foi a estruturação inicial da paróquia e quem foram os primeiros padres que para cá vieram e ficaram até 1918, ano no qual ocorreu a chegada do padre Miguel de Sanctis, em cuja administração se pôde concluir a organização paroquial, sobre a qual falaremos, claro, numa próxima videoaula. Também quero lembrar que, se você desejar obter mais informações sobre a história de Guaçuí, não deixe de adquirir o livro Guaçuí, Ensaio e História, Colonização, Desenvolvimento e Cultura, de minha autoria. Este que você está visualizando aqui neste momento, nesta imagem. Você pode encontrá-lo lá na livraria diocesana ou então pelo site www.agbook.com.br, e lá no ícone de busca deste site, basta digitar o nome do autor, neste caso, Miguel Aparecido Teodoro, que você será direcionado ou direcionada para uma página onde se encontram publicadas as minhas obras, ok? Pois bem, antes, porém, quero que você anote aí em sua agenda ou no seu caderno que uma paróquia é a delimitação territorial de uma diocese, sobre a qual prevalece a jurisdição espiritual de um pároco. Este espaço também pode ser denominado de paroquial. Então, vamos à questão. Como tudo começou? Para que você possa entender, tudo vai iniciar com a vinda dos primeiros bandeirantes que para cá vieram. Quero ressaltar que para cá vieram duas levas de bandeirantes, uma no ano de 1820 e outra no ano de 1838. Apesar da primeira leva de bandeirantes ter chegado aqui por volta de 1820, só teremos uma comunidade com áreas de paróquia a partir de 1859, pois naquela época, aqui para essas bandas, não se tinha a organização administrativa de uma igreja como se tem hoje. Para tanto, bastava que, naquele tempo, o mandatário do lugar fizesse construir uma igreja e requisitasse ao senhor bispo a presença de um padre e pronto, ponto final. Ali o padre ficava atendendo às necessidades espirituais do povo. Era assim que funcionava naquele tempo. Há que se entender que o sistema que regia o funcionamento da igreja era conhecido por sistema de padroado, ou seja, a igreja era subserviente ao Estado. Deste modo, era o imperador quem dava as ordens e ponto final. Como os bandeirantes que para cá vieram eram pessoas de muitas posses e gozavam de certos privilégios com a corte imperial, desta maneira então, claro que você já deve ter percebido, não foi muito difícil para eles implantar aqui uma paróquia. Mas veja bem, isso só vai acontecer
com a segunda leva de bandeirantes, que vem para cá com a intenção de colonizar no ano de 1838. Vieram em número de 10 famílias, na maioria paulista, mas também vieram mineiros e veio também um português, que partiram lá de Bananal, província de São Paulo. Atingiram o porto de Limeira, subiram o rio Itabapoana, atingindo seu afluente, que é o Rio Preto e o Rio Veado. Aqui chegaram, veja bem, para desbravar a região e desenvolvê-la. Por quê? Porque ainda não tinha ninguém habitando essas redondezas. Essa expedição foi denominada de Bandeira Paulista e era constituída pelo alferes Luiz Francisco de Carvalho, seu irmão Manuel Francisco de Carvalho, Antônio Ouriques de Aguiar, Manuel Domingos Viana, João Damasceno Barbosa, Joaquim Gomes de Azevedo, Domingos Gonçalves de Ataíde, Silvestre Joaquim da Rosa e o guarda-mor Joaquim Obá. Com eles veio também a imagem do Senhor Bom Jesus do Livramento, imagem esta cuja devoção foi prestada em primeiro lugar. Essa imagem ainda hoje orna a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo. É esta que você está vendo aí neste momento. Então ela está lá do lado do altar-mor, ornando lá a matriz de São Miguel Arcanjo, aqui na nossa cidade de Iguaçuí, Espírito Santo. Quero destacar também que esta mesma imagem, quem a trouxe para cá foi a dona Teodora Tomé. Dona Teodora Tomé era uma negra escrava, que se destacou como a primeira parteira aqui da região. E ela era escrava de Luiz Francisco de Carvalho. Luiz Francisco de Carvalho era o seu proprietário. E ela foi encarregada pelo seu senhor de trazer a imagem do Senhor Bom Jesus do Livramento, esta que você está vendo, lá de São Paulo até aqui. Fato que era, para quem conduzisse a imagem, uma grande honra. Então dá para imaginar como que Luiz Francisco de Carvalho tratava também os seus escravos, mesmo. Pois bem, é importante ressaltar ainda que foi somente a partir de 1858 que se despertou o interesse de se construir aqui uma capela. Veja bem, 20 anos depois que a segunda leva de bandeirantes aqui chegaram. Então, buscou-se essa intenção de se construir aqui uma capela ou uma igreja propriamente dita. Foi quando começou, então, naquela oportunidade, no ano de 1858, teve início uma discussão ferrenha por disputas territoriais, sobretudo aqui desta região, entre o Bispado do Rio de Janeiro e o Bispado de Mariana, Minas Gerais. Buscavam nos tribunais o direito de posse dessas terras aqui da bacia do Rio Viana. De modo particular, essa disputa foi fomentada entre os próprios desbravadores, um destaque para o senhor José Luciano de Souza, mineiro, descendente dos Lobato, que pretendia que aqui se fizesse valer a jurisdição de Minas Gerais até a Serra dos Pilões. E o senhor Luiz Francisco de Carvalho, paulista, defendia a jurisdição para o Espírito Santo. Vale ressaltar que o senhor Luiz Francisco de Carvalho era apoiado pelo senhor comendador José Aguiar Valim. Ambos, neste referido ano de 1858, fizeram uma promessa solene a São Miguel Arcanjo, pois era dia de São Miguel, que se saíssem vitoriosos nos tribunais, fariam construir até o ano seguinte uma capela em honra a este arcanjo. Os dois personagens, Luiz Francisco de Carvalho e José Luciano de Souza, no calor das discussões, também fizeram um juramento solene,
o que fosse vencido nos tribunais sairia definitivamente destas terras. Assim, José Luciano de Souza jurou que, caso viesse perder a causa, voltaria para Minas Gerais e nunca mais aqui retornaria. E o mesmo também afirmou Luiz Francisco de Carvalho, que neste ano, caso perdesse, retornaria para São Paulo. Entretanto, José Luciano de Souza, com o consentimento das autoridades de Carangola e amparado por um bom número de capangas, invadiu a fazenda Pataca, no lugar que fica no lugar onde hoje se encontra o distrito de Santiago, que eram terras de Luiz Francisco de Carvalho. José Luciano de Souza subjugou a Luiz Francisco de Carvalho e o conduziu preso à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, aconteceu o julgamento, e assim, 2 meses depois, Luiz Francisco de Carvalho regressava às suas terras vitorioso, e o senhor José Luciano de Souza, em vista dos resultados nos tribunais, teve que cumprir a palavra empenhada, ou seja, mudou-se para Minas Gerais, não mais retornando à região em que entrara como um dos mais intrépidos pioneiros.